Se você é daqueles devs que sabe que teste unitário é importante, mas nunca consegue fazer porque falta estudar alguma coisa, falta aprender mais alguma coisa, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a sair do lugar. Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro eu falo sobre os desafios, as estratégias e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E o tema do vídeo de hoje é 3 conhecimentos técnicos obrigatórios para programar testes unitários em .NET. Se você é dev, principalmente de .NET, e quer evoluir na carreira, quer virar pleno, quer virar sênior, entregar software de qualidade para conseguir esses objetivos, não esquece de dar um like nesse vídeo e assinar o canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Como começar o teste unitário? Muitos devs me encontram nas redes sociais, aqui no canal do YouTube, com essa dúvida, né? Por conta dessa dúvida. Como que a gente começa? É uma das dúvidas que eu mais escuto por aqui e no trabalho também. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, sobre como começar, por onde que a gente deveria começar, e na maioria das vezes não são exatamente coisas técnicas. Começa no requisito, começa em outros pontos que a gente precisa avaliar. Hoje eu resolvi falar sobre a parte técnica mesmo. Então, como começar tecnicamente o teste unitário, que deve ser também a grande dúvida aí de muitos de vocês que estão aqui no canal. Então, quando a gente pensa em como começar, eu acho que tem duas coisas que os devs pensam muito a respeito, que é o que estudar, que tipo de conhecimento eu preciso buscar, o que eu preciso aprender para conseguir fazer teste unitário. Será que eu tenho que estudar XUnit, NUnit? Será que eu preciso aprender C#, coisas avançadas? Será que eu preciso aprender mock? E aí começa a vir um monte de palavra maluca ali, de termo maluco, que muita gente não está acostumado a ouvir, exatamente porque não sabe fazer teste. Ou que talvez nunca tenha tido algum contato com os testes, né? Então, o que estudar? E eu acho que a outra dúvida é o quanto estudar, em qual profundidade eu preciso, até que profundidade eu preciso ir em cima de cada tópico que eu estudo para poder fazer testes unitários. E eu entendo o ponto, eu entendo por que a gente tem essa dúvida. Eu sou dev também há muitos anos já, e eu sempre tenho esse tipo de dúvida também quando eu começo a entrar em alguns assuntos. Eu acho que esse é uma grande qualidade dos devs, porque nós somos curiosos, nós queremos conhecimento e a gente gosta de estudar, né? A maioria dos devs, pelo menos, gosta, ou se não gosta, acaba se acostumando a estudar muito. Por outro lado, isso também, assim como é uma bênção, também é uma penitência, né? Os devs adoram perder tempo com isso. Então, eu não sei se você já parou para avaliar isso no seu dia a dia, mas provavelmente você também perde bastante tempo na internet, caçando material, procurando curso, procurando livros sobre as coisas. E, como eu disse, não é exatamente um demérito, isso é bom em alguns aspectos, né? Isso é uma coisa boa, mas em muitos deles também é uma coisa ruim. A gente não pode exagerar, né, e achar que tem que estudar zilhões de coisas e que tem que ir profundamente em vários assuntos. É difícil reter essa quantidade de conhecimento. Se você começou agora na área, talvez você esteja percebendo isso. E se você já está há algum tempo na área, você provavelmente já percebeu que sempre tem muita coisa para estudar. É muito difícil acompanhar o movimento da área. Isso porque a maioria de nós somos especializados em linguagens. A gente não abre em várias linguagens diferentes. Se você é um dev mediano, não vou dizer sobre ser mediano de conhecimento, né? Mas ser um dev médio do mercado, você provavelmente precisa ter contato com alguma coisa sobre back-end, alguma coisa sobre front-end. Você precisa aprender sobre banco de dados também. Você precisa aprender algumas outras coisas sobre rede, pelo menos o mínimo, para mexer com Docker, para mexer às vezes até com serviços APIs ou, né, dentro da sua máquina mesmo. Então, são muitas coisas, segurança, né? Às vezes a gente precisa até saber sobre isso. E é muito difícil reter tanto conhecimento assim. Então, não adianta ir profundamente em todos os assuntos que a gente entra de cabeça. Você não vai conseguir aprender tudo.
Não precisa ter uma pressa gigantesca de saber tudo a todo momento. Então foi por isso que eu resolvi compilar essa pequena lista de 3 conhecimentos técnicos que eu julgo ser obrigatórios para programar teste unitário em .NET. E eu tenho certeza que você vai ver essa lista aqui e ela não tem algumas das coisas que você está imaginando. Justamente porque esses 3 conhecimentos, na minha opinião, são coisas que você não pode deixar de aprender e que, se tiver numa ordem de prioridade, são as primeiras coisas que você precisa aprender para fazer teste unitário. Eu não vou nem falar para fazer bons testes, mas para você começar a dar os seus primeiros passos aí. Então, 3 conhecimentos, só isso, e você já consegue brincar aí com teste unitário no seu projeto, no seu dia a dia. E o primeiro conhecimento técnico obrigatório para fazer teste unitário em .NET é framework de testes. Eu sei que talvez, se você é muito iniciante, acabou de cair de paraquedas aqui no canal, você esteja pensando, pô, mas eu não sei nem mexer com C# direito, como que eu vou fazer para escolher um framework de testes? Ter conhecimento sobre a linguagem, obviamente, é um pré-requisito, né? Não dá para você começar a fazer teste unitário se você não conhece a sua linguagem. Seja ela .NET, que isso aqui é um canal que prioriza os desenvolvedores .NET, né? Porque é a minha especialidade, mas em qualquer outra linguagem vai ser igual. Se você programa em Java, em Kotlin, em Clojure, ou em F#, ou qualquer outro framework, em Ruby, você precisa conhecer, obviamente, a linguagem de programação. Mas framework de teste é uma das bases para você começar a fazer teste unitário. Então, o que é um framework de teste? Se você programa em .NET, você já deve ter ouvido falar de alguma coisa com o nome de XUnit, NUnit ou MS Tests. Esses caras, eles são frameworks de testes. São componentes que você baixa para o seu projeto de testes e que deixam o seu teste mais fácil. Eles têm algumas classes ali disponíveis e que se comunicam com o Visual Studio, né? Tem todo um esquema que roda por trás dos panos aqui no seu Visual Studio que permite que você faça teste unitário de um jeito simples. Você consegue fazer teste unitário sem mexer com algum framework de teste? Claro que você consegue. O framework nada mais é do que um facilitador. Mas veja que o nome, né, é um facilitador. Se você não tiver um framework de testes, as coisas ficam mais difíceis. É mais complexo de fazer. Tem várias coisas aqui que o framework de teste faz para você, principalmente se você usa o Visual Studio ou até o Visual Studio Code, com alguma extensão que mexa ali com testes, provavelmente vai ler os mesmos arquivos que os frameworks de teste geram. Então, são facilitadores. E no caso do teste, é muito mais difícil fazer as coisas sem um framework de teste. Então, eu recomendo que você não comece a fazer seus testes sem um framework de testes. Principalmente se você for iniciante. É muito mais simples fazer com um deles. Então, não é obrigatório, mas é muito mais fácil fazer com eles. Então, o XUnit, o NUnit e o MS Tests, eles estão disponíveis para você baixar pelo Nugget, que é o nosso gerenciador de pacote aqui no Visual Studio. Se você também não usa Visual Studio, eu recomendo que você use. Você pode usar a versão Community, que é de graça. E você não paga nada se for só para estudar. Se você for fazer uma aplicação comercial, aí você vai ter que pagar a licença do Visual Studio, aí não tem jeito. Mas se é só para estudo, você pode usar. No seu trabalho, muito provável que a empresa que você trabalha, ou a empresa para onde você vai prestar um serviço ou vai fazer um projeto, eles provavelmente, se eles programam com .NET lá, eles vão ter uma licença disponível para você. Então não fica se preocupando com isso. Se você não quiser usar o Visual Studio também, não tem problema nenhum. Tem vários outros editores muito bons, mas o Visual Studio é o mais completo deles e vai facilitar o seu trabalho, principalmente por causa desse carinha aqui, ó, o Test Explorer. Ele facilita demais. Então, o XUnit, o NUnit e o MS Test são frameworks que você vai baixar e cada um deles vai ter suas características. Então, eu tenho aqui uma classe de exemplo que tem o mesmo nome, né? Chama reserva teste. E cada uma delas é feita com um framework diferente. Então, esse cara aqui é o XUnit, esse aqui é o NUnit e esse aqui é o MS Test. Não vou entrar aqui no mérito do que tem de diferença com um e o outro. É só para você, primeiro, nesse primeiro momento aqui, entender que são coisas diferentes e que você pode escolher, eles estão disponíveis, são open source.
O MS Test, ele é feito pela Microsoft, tem uma equipe lá, até no GitHub tem o código do MS Test lá. Eu acredito que dos outros dois também tem, se você quiser ir atrás. Mas eu acredito que tenha. O NUnit é o framework mais antigo, é um dos primeiros. Foi, inclusive, o primeiro que eu tive contato para fazer testes. E o XUnit é uma versão que se baseou no projeto do NUnit. Foi uma galera que saiu do time do NUnit para fazer o XUnit com outras premissas, com algumas diferenças aqui. Você vê até que as palavras-chave são um pouco diferentes. Aqui ele chama fact, aqui ele chama test, e aqui no MS Test chama test method. Então tem algumas diferenças aqui, mas esse aqui não é um vídeo para falar sobre as diferenças, só para você saber que existem coisas diferentes. Então não vou entrar realmente no mérito de cada um deles, mas o que eu quero que você tire desse vídeo aqui: escolher um framework de testes é uma coisa simples, é uma tarefa simples. Os próprios frameworks de testes são coisas simples. E a galera tende a romantizar demais a coisa, a querer ir fundo nos todos os recursos e as coisas malucas que cada um deles faz e que ele não faz também. Você pode ir em algum momento, mas coloca isso na sua cabeça. Escolher um framework de teste é uma tarefa simples, porque os frameworks de teste são coisas simples. Então, não fica se enrolando com esse tipo de coisa. O básico do básico de cada um deles é mais do que suficiente para você não só começar a fazer seus testes unitários, mas para você trabalhar em grandes empresas. Não fica se prendendo com super detalhes e de funcionamento e de recursos e de coisas malucas. Porque se você for entrar, como eu disse lá no começo, no mérito técnico muito profundo de cada coisa que você quer fazer dentro da programação, você vai ficar maluco, vai ficar maluca. Então, é o básico do básico. Os comandos básicos são muito parecidos. Eu vou te mostrar aqui, ó. No caso do MS Test, eu tenho aqui, ó, o assert, que é a classe padrão que gera testes aqui, faz verificações de teste, né, dentro do MS Test. Veja que aqui o assert é uma classe que tem vários métodos aqui, né, métodos estáticos. E aqui, ó, tem um método arEqual para checar se dois valores são iguais. Is_true para verificar se o valor é true ou se ele é falso, né? No caso, aqui só true porque tem o is_false. Olha só no NUnit como que funciona. Eu tenho uma classe assert também. Vou pegar um caso mais simples aqui, ó. Assert that is false, tá vendo? É muito parecido. Assert that is equal to, tá vendo? A sintaxe, ela muda um pouco, né? Aqui tem o that, mas é muito simples de usar também. Is equal to, mesma coisa que o arEqual. E aqui no XUnit, você vai ver que é parecido também, ó. Assert.equal, assert.true. A própria classe chama assert também nos três frameworks, né? É a mesma classe estática. Algumas palavras-chave talvez vão mudar aqui, no caso a marcação do teste, né? Aqui é test method, aqui é fact. Mas veja que são muito parecidos. Então o básico é sempre igual. Não igual, né? Mas é muito parecido. Então isso é mais do que suficiente. Em 90% do tempo você não vai usar coisas muito diferentes disso, não. Então, não perca o seu tempo escolhendo o melhor framework. Muita gente critica o MS Test por achar que ele é ruim, que ele não tem recursos suficientes. Eu uso o MS Test extensivamente no meu trabalho. E eu trabalho numa empresa grande, com muitos desenvolvedores. Eu já trabalhei com times muito grandes, 30 pessoas. E eu sempre usei o MS Test. Ele atende muito bem às necessidades que você tem. É claro que eles têm diferenças. É claro que eles fazem algumas coisas de jeitos diferentes. E você pode achar que um é melhor do que o outro é melhor também. E às vezes, em alguns casos muito específicos, talvez um deles não tenha os recursos que o outro tem. Mas isso você deixa para ver depois. Não perca um tempo gigantesco
tentando escolher qual é o melhor, o mais legal, o mais elegante, o mais bonito. Não faça isso. Não adianta. Eu garanto para você que não vale a pena. O que eu recomendo que você faça? Teste todos eles. Se o seu time, se a sua empresa não tem uma preferência, não existe um padrão lá dentro, testa todos. Testa todos rapidamente. Não fica testando todos por 5 meses para decidir qual é o melhor. Faz um pouquinho de teste em cada um deles. Depois você migra, escolhe um deles, né, e migra seus testes para o mesmo componente. Você vai ver que isso não vai fazer diferença nenhuma para você. Então, é papo de você perder ali, perder não, né? Investir o seu tempo, coisa de uma semana testando, no máximo. Testa um pouquinho de cada um, escolhe um e vai, não fica perdendo seu tempo. Sei que as pessoas falam nos fóruns e defendem e acham que A é melhor ou B é melhor, porque o XUnit é mais correto com a OP, e porque o MS Test não tem recursos, e porque o NUnit é muito complexo. Todos eles vão ter vantagens e desvantagens. Então, testa todos. Se você não tem um padrão, testa todos e escolhe um. Se a sua empresa tem um padrão, segue o padrão e vai, você vai ser feliz do mesmo jeito e vai conseguir fazer todas as coisas que você precisa também. O segundo conhecimento técnico que é obrigatório para você fazer teste unitário são as fases do teste. Os 3 As: Arrange, Act e Assert. Todo teste, independentemente de ser em .NET ou até de ser teste unitário, tem outros testes que compartilham dessa mesma característica, principalmente aqueles que são baseados em código. O teste unitário, o teste de integração e até o teste funcional, em algum grau, respeitam essas 3 fases. Arrange, que é a preparação, Act, que é a chamada, a ação, e o Assert, que é o teste em si. Por que eles existem? Essas 3 fases existem para você conseguir organizar o seu código. O código de teste, ele precisa ser muito simples. Tem que ser simples. O código da sua aplicação, ele geralmente já é uma parada bem complexa, já tem as suas particularidades, tanto de arquitetura quanto de regras de negócio, de fluxo de negócio ali, que já vão deixar o seu código naturalmente complexo. Se você vai fazer um código de teste para verificar se o seu código da aplicação está correto, é um grande erro você deixar ele complexo. Porque se você já tem complexidade de um lado e do lado que testa também está complexo, a chance de ter bug vai ser gigantesca. Então, esse tipo de organização serve para te ajudar a deixar seu código mais simples. Um código bem organizado deixa as coisas mais simples. E essa organização também traz clareza. Traz clareza sobre o que fazer. Vamos ver uns exemplos aqui, ó, que eu acho que vai ficar mais claro para você. Olha só esse cara aqui, ó. Deveria criar nova reserva. Esse teste aqui, ó, se a gente for separar nas 3 fases, a gente pode separar dessa forma aqui, ó. Opa. Aqui é o arrange. Aqui é o act. E aqui é o assert. Então, o que eu tenho no arrange? No arrange, eu tenho toda a preparação do meu teste. O que a gente chama de preparação? Ou setup, né? Em alguns lugares você também vai ver com esse nome. A preparação ou setup são as coisas que você precisa preencher, os objetos que você precisa criar, as variáveis que eventualmente você vai precisar no seu teste. Então, tudo isso você concentra na primeira parte do teste, que é o arrange. Então, tudo que você vai fazer, quando você for fazer o seu teste unitário, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, é fazer a preparação. Então, tudo que você precisar para executar o seu teste, você vai fazer aqui. Ah, eu preciso preencher um objeto. Faz ele aqui. Ah, eu preciso criar um mock. Faz no arrange também. Eu preciso instanciar um objeto para poder passar ele como parâmetro. É aqui que você vai colocar essa lógica também. Então, aqui é só a montagem de tudo que você precisa. Concentra toda a montagem aqui, você vai ver que fica muito mais fácil. É terrível pegar um código que está tudo misturado aqui. A gente tem muito esse hábito quando vai fazer o código da aplicação.
E muitas vezes é necessário, porque às vezes você quer uma variável de escopo e você não vai poder declarar tudo. Às vezes tem alguma coisa que você realmente precisa de uma alocação de memória tardia. Você não quer fazer tudo de uma vez. Então é mais natural que isso aconteça na aplicação. No teste você não precisa ter essa preocupação, porque o código do teste tende a ser simples. Lembra disso. Complexidade não entra aqui. Então não fica se preocupando se você vai alocar mais ou menos memória em determinado momento. É muito raro você ter que ter essa preocupação no teste. Então, pega tudo que você precisa, joga no arrange lá que vai ficar melhor. O act, a ação. O que a gente chama de ação? Ação é o método que nós estamos testando naquele momento. Então, é a chamada do método. O que eu quero testar no método de teste aqui? Deveria criar nova reserva? É o método reserva.criar nova. Então, é simplesmente isso. Aqui tem uma separação de organização que é muito legal, porque você vai conseguir perceber aquilo que você está testando e aquilo que você está usando para preparar o teste. Então, quando eu falei aqui, nesse ponto aqui, né, essa parte aqui, ó, traz clareza sobre o que fazer, o que você tem que testar, é isso que eu quero dizer. Então, essa separação aqui, ó, deixa muito claro aquilo que você quer testar neste momento dentro desse método de teste. É muito mais fácil enxergar isso se tiver separado em uma fase diferente. A terceira e última fase aqui são os asserts, ou o assert, né? Que geralmente é melhor você só ter um. Mas isso aí é discussão para um outro dia. Aqui, nessa parte do assert, é onde você vai fazer a verificação. Então, o que é um assert? Um assert é a validação de um resultado esperado. Eu tenho um resultado que eu espero que aconteça, eu vou executar uma ação e o resultado dessa ação tem que bater com o resultado daquilo que eu esperava que acontecesse. Então, fazer asserts, asserções, é validar o seu teste. É esse método aqui que vai dizer se o seu teste passou ou não. Tem algumas controvérsias aí nisso que eu falei agora, mas também não é o papo de hoje aqui. É só para você entender que a fase do assert é onde você vai fazer validações. Se você tiver que validar o resultado de um mock, por exemplo, se ele foi invocado ou não, é aqui que você vai fazer essa verificação também. Depois da ação, vem os asserts e aí nos asserts você vai fazer a checagem. Muito importante também que você respeite a ordem das coisas. Você primeiro tem que ter o setup ou arrange, depois a ação, depois os asserts. Não faça ao contrário, não inverta a ação com arrange, nem o assert, que nem faz sentido, né? Porque ele tem que ser o último. Mas tome muito cuidado com isso. Não mude a ordem das coisas. Respeite a ordem dos 3 As aqui. Arrange, act e assert. E aí você vai ver que o negócio fica organizado e que traz clareza. Acho que isso que é muito importante. O último ponto importante dos 3 As é que ele evita erros primários. O que são erros primários dentro do teste unitário? Tem vários deles. Eu trouxe 2 exemplos aqui só para você entender. O primeiro deles é ter setups gigantes. Muitas vezes, em testes mais complexos, vou pegar um exemplo aqui, onde você começa a ter muitos mocks, você começa a ter muito valor de retorno, você vai começar a ver que o seu setup ele começa a ficar muito grande, seu arrange, né? Todo esse blocão aqui, ó, é a fase de arrange. A preparação. Então veja que depois dessa parte aqui, ó, eu não estou instanciando mais variáveis. Depois que eu instanciei tudo que eu precisava, eu executei a ação aqui, que nesse caso é o método handle, e depois eu só fiz validações. Mas veja o tamanho dessa preparação aqui, ó, desse arrange. Tem várias linhas, ó, são 10 linhas de preparação. É claro que, dependendo da situação que você está, dependendo do método que você está testando, às vezes você realmente vai precisar ter um bloco de preparação maior, né? Mas muitas vezes você não é necessário fazer instanciar tanta variável, instanciar tanto parâmetro que você precisa passar para o método. E quando você faz a separação, isso fica mais claro. Isso começa a fazer mais sentido. Então, como que você vai saber se você está instanciando muitas variáveis, se você tem muitos parâmetros no seu método de teste, se você não concentrar eles aqui? Imagina que essas preparações aqui elas estivessem espalhadas por um método.
fica difícil de ver. Desse jeito é mais fácil. Eu vejo um blocão de preparação aqui e já começa a me incomodar. Existe uma quantidade de linhas que é ideal para você fazer arrange, para fazer setup de teste? Não. Cada situação é uma situação. Mas eu tenho certeza que se você é um dev experiente ou se você é um dev iniciante, quando você vê um monte de linha aqui que muitas vezes nem cabe na barra de rolagem aqui, né? Obviamente aqui eu estou com o zoom ativado porque precisa aparecer na tela aí para você enxergar. Mas num contexto comum aqui, né? Se você começar a ver que às vezes assim, né? Com um zoom um pouquinho menor, se você começar a ver que tá muito alta as linhas aqui, ó, eu tenho muita linha, tá ocupando muito espaço na tela, claramente é um sinal de que você tá com um setup grande demais e é um erro. Então, separar as fases do teste vai te ajudar a visualizar esse tipo de coisa. Uma outra coisa que é muito comum também, que é um erro primário, é fazer asserts demais e asserts desnecessários. Se você começar a ver aqui, ó, na fase de assert, que você tem muitos asserts rodando, ó, nesses exemplos aqui eu só tenho um. Em alguns momentos, talvez você queira fazer vários asserts, como esse exemplo aqui, que usa o assert.multiple do NUnit, né? Mas, de repente, até é necessário para você. Agora, se você tem aqui 20 asserts, 30 asserts, talvez você esteja testando coisas demais. Então, agrupar os asserts vai deixar mais claro que você está fazendo asserts demais e que isso pode ser uma coisa ruim para os seus testes. Não vou entrar aqui também no mérito se você tem que fazer 1 ou 30 asserts no mesmo teste. Mas é um erro primário ter muitos asserts e principalmente desnecessários. Então, separar essas fases do teste é muito importante para você visualizar as coisas. A organização traz clareza. E é isso que eu quero que você entenda aqui. Entender quais são as 3 fases do teste vai trazer organização, que vai trazer clareza para aquilo que você quer fazer nos seus testes. E o terceiro conhecimento técnico, que é muito importante, obrigatório para você fazer testes unitários no .NET e até em outras linguagens também, é o SUT, o SUT. SUT é uma sigla para System Under Test. Se a gente for traduzir aqui, seria o sistema sob teste, né? Mas é aquilo que você está testando no momento, o que é o objetivo do seu teste. Esse conceito é um dos mais subestimados quando a galera começa a fazer teste unitário. É muito comum que as pessoas venham tirar dúvida comigo, mas eu não sei o que é para testar, como que é para testar, e eu pergunto se ela sabe o que é o SUT, ou System Under Test, e a maioria dos devs não sabe. Esse é um conceito que é muito importante para você entender uma coisa que é básica no teste unitário, que representa a unidade. Então, talvez você já tenha ouvido também o termo teste de unidade, que eu considero até mais correto do que teste unitário, porque vem de unit, né? Unit test. Então, a tradução de unit não é unitária. A gente acaba meio que aportuguesando as coisas, né? E aí fica com uns nomes meio esquisitão aí. Então, mais correto eu acho que é traduzir para teste de unidade. Mas todo mundo fala teste unitário, então eu falo teste unitário por aqui também, até para não confundir. Mas essa unidade, né, ser uma coisa só, o teste de uma coisa, é o que resume o conceito do System Under Test. Aquilo que você está testando naquele momento. Então, se você pegar aqui, ó, no nosso exemplo lá, o reserva.criar nova, vamos pegar aqui onde tem a separação. O que eu quero testar está sempre no bloco do act. Então, se esse teste aqui deveria criar nova reserva, o método que está sob teste neste momento, dentro desse método, é o reserva.criar nova. É esse método que eu estou testando. E testar esse método individualmente é o que representa a palavra unidade ou unitário do teste unitário. Eu estou testando só o método criar nova, reserva.criar nova. Então é a menor porção de código que eu consigo testar neste momento. É o que me interessa. E esse é um conceito que parece que é muito idiota, mas não é.
tem muita confusão ao redor do que é uma unidade. Inclusive tem discussões acadêmicas sobre o assunto que eu já vi por aí, e também não vou entrar no mérito aqui nesse vídeo, porque eu não concordo com algumas definições e também não me cabe julgar, são definições acadêmicas, você pode gostar delas ou não. Eu particularmente não gosto muito. Eu sempre gosto de deixar as coisas mais simples. E para mim não existe definição mais simples de teste unitário ou teste de unidade do que testar um único método. E testar esse único método significa o foco na unidade, né? O foco naquilo que é o SUT, a unidade que eu estou testando nesse momento. No caso aqui, o criar nova. E por que que isso, nesse exemplo, parece que é uma coisa idiota, mas às vezes não é? Porque existem no seu código muitos acoplamentos que são inevitáveis. Eu sei que a gente fala na programação orientada a objeto que você não pode ter acoplamentos. Muita gente até confunde esse conceito, né? Fala, acoplamento é uma coisa ruim, você tem que evitar no seu código. E não é que você tem que evitar acoplamentos. Você precisa reduzir acoplamentos. Você não deve eliminar acoplamentos do seu código. Pensa num carro. O carro ele tem um acoplamento entre as peças. Cada peça é uma unidade. Tem um funcionamento específico dentro do carro. Só que se você encaixar todas as peças ali e não prender elas, né, não tiver um mínimo acoplamento entre elas, o código, o seu carro ele desmonta. Ele nem sai do lugar. Então, acoplamento é uma coisa que precisa existir. As coisas têm que se comunicar. E alguns desses acoplamentos é desejável que eles sejam baixos e outros acoplamentos é inevitável que sejam altos. Um grande exemplo disso aqui são as classes de domínio ou as classes de regra de negócio. Muitos devs confundem esse conceito. Né? Uma classe de regra de negócio, como essa aqui, ó, a própria reserva, que a gente estava testando aí no outro método, ela é uma classe de domínio que cria tem um método aqui, né, que cria uma classe de domínio reserva, criar nova. Esse acoplamento aqui, ele é alto, mas ele é alto da minha classe de fluxo, aqui é um comando, né, eu estou usando o padrão mediator, que é uma classe de fluxo de negócio, e o acoplamento do fluxo de negócio com a classe de negócio, nesse caso aqui, é alto. E por que ele é alto? Porque a classe de domínio ela é produzida pelo meu fluxo de negócio. Então eu preciso ter acoplamento. Eu não posso injetar uma classe reserva aqui. Senão não faz sentido. A informação é produzida pelo meu sistema. Então aqui o acoplamento desejavelmente é alto. E aí uma coisa que confunde os devs, principalmente os experientes, e isso é engraçado de falar, mas principalmente os devs experientes têm dificuldade de entender isso. Que quando eles batem o olho num método desse aqui, ó, eles ficam pensando, mas o que eu tenho que testar? Como que eu testo isso? Porque aqui, beleza, eu tenho um cliente obter cliente, né? Uma interface aqui, ó, e cliente consulta. Vocês não estão vendo aí que não está na tela, mas está aqui, ó. E cliente consulta. E aí tem uma property aqui, cliente clean, e eu uso ela aqui, ó. Mas é uma interface. E essa interface, ela é um objeto, né? A interface é só uma ponte, mas eu injeto um objeto instanciado aqui para poder chamar o obter cliente. E isso, beleza. Quando eu vou fazer um teste, eu troco isso aqui por um mock. Se você é um dev mais experiente, né? Você já sabe que precisa trocar por um mock e beleza. Agora, como que eu faço no caso da reserva? Eu vou ter que invocar porque esse método criar novo aqui, ele provavelmente tem regras. E olha só, validar data de entrada e saída. Eu tenho que testar essas regras junto com a minha classe de fluxo? Porque como é que eu vou fazer aqui? Então eu preciso passar parâmetros com datas válidas, datas inválidas, com CPF, sem CPF? E a resposta é: depende. Depende do teste que você está fazendo. E essa é a importância do SUT. É ele que define o que está em teste naquele momento. Então, o System Under Test, o conceito de System Under Test, ele serve para você manter o foco naquilo que importa. E dentro do método de teste, o que importa é o método que você está testando no momento, que é o SUT. No nosso caso aqui, ó, quando eu vou testar reserva, o método incluir reserva, né? Eu tenho um teste aqui, ó, deveria incluir reserva com sucesso. E eu vou fazer vários preenchimentos de variáveis aqui e vou chamar o método handle. Olha quem está na ação aqui, ó, a linha do act.
é o método handle. O system under test aqui é o handle. Veja que os meus asserts não apontam para valores da classe de domínio que estão lá dentro. Eu estou testando aqui o resultado do sucesso, né, que é esse campo aqui, ó. E eu estou verificando se o mock foi invocado. Mas em nenhum momento eu estou verificando a classe reserva. É claro que aqui eu estou fazendo uma validação dos parâmetros, né? No caso aqui é um verify, mas aqui são detalhes mais técnicos, né? Específicos desse teste. Mas o objetivo do teste é validar o sucesso, o retorno do método handle. Eu não verifico aqui se a reserva foi criada corretamente, porque o meu teste não diz que eu preciso fazer esse teste. Eu só quero saber se a reserva foi incluída com sucesso. Então não me importa o que tem dentro da reserva. E se importa, em algum caso, por exemplo, se eu preciso saber se ele deu uma exception ou não, eu posso simplesmente fazer um teste de exception. Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu não tenho, nesse exemplo não tem. Mas eu posso simplesmente verificar se caiu alguma validação e disparou uma exceção. Mas o foco do meu teste aqui não é a classe reserva. É a classe incluir reservas command handler, CMD handler, né? É essa classe aqui, este método aqui. O que tem aqui dentro não me importa. E isso não é tão diferente de, por exemplo, você ter que testar, se você tiver aqui, ó, if string.isNullOrEmpty faça alguma coisa. Você não vai testar o método isNullOrEmpty. E isso para você às vezes é óbvio, porque esse método é built-in do próprio .NET. É um método interno dele aqui. E você, intuitivamente, você sabe que não precisa testar esse método. Mas, então por que isso gera dúvida também quando é uma classe de domínio, por exemplo, né, que tem um acoplamento alto? É porque essa classe foi feita por você. E aí você fica na dúvida, pô, será que eu tenho que testar ou será que eu não tenho que testar? Então, este conceito do SUT vale para outras situações. Você não testa porque o System Under Test não é a classe reserva ponto criar nova. Não é este método que eu estou testando. Eu estou testando nem o método incluir do repositório e nem o método obter cliente aqui da API. Não é isso que eu estou testando. O que eu estou testando agora é o handle. O método criar nova ele tem seus próprios testes, como você já viu aqui. Eu tenho uma classe só para testar esse método. É claro que a execução do método importa para o andamento do meu método, do meu SUT, né? Porque, sei lá, de repente eu tenho aqui uma exceção, ó, ele dá um throw, e aí se eu não passar o parâmetro certo, o teste vai parar. Mas eu não preciso ficar testando todas essas condições que tem aqui. Eu tenho um teste só para isso. Então, quem me deixa claro que eu tenho um teste para deveria ter, né, um teste para isso, e que determinados testes não precisam ser feitos em determinadas situações, é o conceito do System Under Test. Então, esse conceito aqui, ele é muito importante para você delinear aquilo que você quer testar e evitar testes repetidos e evitar testes inúteis, testes que não fazem sentido para você. E esse conceito de System Under Test, ele se estende para o resto do seu software. A gente está falando aqui de um método, porque o foco dessa conversa é o teste unitário. Mas isso também vale, por exemplo, para fazer um teste funcional. Se você está fazendo um teste de um sistema que é distribuído, e você tem várias APIs se falando, com um sistema de tela, uma UI lá, que é feita em Angular, por exemplo, e você tem um back-end em .NET, a cada momento do seu teste você está testando coisas específicas. Muitas vezes, para o teste funcional, é a própria tela. O System Under Test não são as APIs que estão em volta da UI. O System Under Test é a tela, é o software, a solution da sua UI lá, o executável da sua UI. O resto importa? É claro que importa, porque você está testando a integração entre todo o seu software. Mas no final, o foco do teste, aquilo que você vai validar, os seus asserts, são em cima da UI e não do entorno. Você quer saber se mostrou uma mensagem, se o campo apareceu, se ele foi bloqueado, se a navegação funcionou, se você foi redirecionado. E mesmo dentro dos outros testes, por exemplo, teste de performance, se você precisa fazer um load test
um teste de carga dentro do seu software para saber quantos requests seu sistema aguenta por minuto, ou se você quer fazer um teste ali porque você está com algum memory leak, você vai focar em pontos específicos do software. Então, nesse mesmo exemplo, né, de um software distribuído, você não precisa chamar todas as APIs que tem dentro do seu software. Ou talvez você precise, dependendo da situação que você está, do teste que você quer fazer. Mas um cenário muito comum nessa situação aí do teste de carga é quando você precisa fazer um teste num sistema que faz consultas externas pagas. Então, por exemplo, você vai fazer uma consulta num birô de score financeiro. E geralmente esse birô é pago. Se você tiver que pagar por cada consulta de teste que o software vai fazer, você vai ter um problema financeiro aí no final do mês, provavelmente. Então, nesse teste, como o foco não é verificar se o prestador, né, que te fornece os dados do score, se ele está funcionando, se ele está retornando rápido ou não, geralmente a gente cria um mock nessa ponta. A gente não faz essa chamada. A gente levanta um sistema fake que dá um retorno fixo só para você conseguir continuar seu teste. Mas por que que você toma esse tipo de decisão? Porque você entende o conceito do SUT, do System Under Test. Eu não estou testando todo o software, toda a cadeia de funcionamento de produção. Eu quero me concentrar só em um ponto. Então, esse conceito ele vale para teste unitário, vale para teste de integração, vale para teste funcional e para quase todo tipo de teste de software que você vai fazer. É um conceito muito importante e que dos três, de verdade, se você tiver que levar qualquer coisa desse vídeo hoje, leva o conceito de System Under Test, porque ele vai te ajudar em muitas situações quando você quiser fazer teste de qualquer coisa e melhorar a qualidade das suas entregas. E para concluir a nossa conversa de hoje aqui, eu queria trazer um pouco dessa parte básica do teste unitário. Eu sei que parece que é muita coisa para estudar e geralmente é mesmo, né? A gente tem muita coisa para estudar, mas eu quero que você saia daqui com uma sensação de que não precisa de muito para começar, não de tanto quanto você imagine, nem do quanto muitos devs acham ou falam por aí. Não precisa. Eu quero que você entenda que você não deve criar barreiras desnecessárias para a sua evolução como dev. Se você quer entregar software de qualidade, fazer teste unitário é fundamental. E aprender a fazer teste de software também é. Só que é uma coisa que a gente não aprende e que muitos devs acham difícil, acham complexo. É uma coisa que é agressiva, até pela forma como você precisa raciocinar, as coisas que você precisa fazer. Não parece natural. Infelizmente, seria muito bom se todo mundo aprendesse isso desde o começo, mas a gente não aprende. Então, eu não quero que você coloque mais barreiras desnecessárias para você conseguir entregar software de qualidade. Não fica achando que precisa de muita coisa, de zilhões de coisas. Não precisa. Essas três coisas, esses três conhecimentos técnicos que eu trouxe hoje, são suficientes para você fazer, dar os seus primeiros passos no teste unitário. E talvez você esteja olhando essa lista aí e chegou aqui pensando, pô, mas e mock? Eu achei que você ia falar de mock e que precisa de injeção de dependência e que precisa de um monte de outras coisas. E, de verdade, não precisa. Mocks são conceitos secundários. Por que eu digo secundário? Não é que seja uma coisa que você não vai usar. Até nos exemplos que eu trouxe aqui, eu falei de mocks, né? Tem algumas coisas aqui. São coisas que vão fazer parte do seu dia a dia, como um dev que faz testes e que entrega software de qualidade. Porém, não é obrigatório. Ainda assim, é um conhecimento que é secundário. Você pode começar fazendo seus testes unitários com coisas simples. Assim como é esse teste aqui. Ó. Eu não tenho mocks, eu só tenho teste em classes de negócio. Então comece a fazer seus testes testando métodos simples. Ah, André, mas eu tenho método de uma linha. Eu preciso fazer teste no método de uma linha? Precisa. Você precisa fazer teste em todo lugar que tem lógica. É claro que não é todo lugar exatamente, né? Também não vou entrar nesse mérito aqui porque é uma discussão longa para um outro vídeo. Mas você não precisa começar com complexidades gigantescas. Um dos grandes erros dos devs, principalmente os experientes,
É que eles pegam um código desse aqui, ó, e eles acham que precisa fazer teste em cima desse código aqui. É só que aí quando você for fazer um teste de fluxo de negócio, você vai esbarrar em mocks. Você vai esbarrar em injeção de dependência. E talvez você não tenha esse conceito muito firme na cabeça. Você vai ter dificuldade, porque se você já não sabe testar, muitos devs não sabem nem fazer um assert. Não é um crime não saber. Não é um demérito não saber. É só você aprender. Só que é mais difícil aprender com coisas complexas. Então, se você está aprendendo, comece testando métodos simples. E para testar métodos simples, você não precisa de mocks. Quando você tiver mais conhecimento, quando você tiver mais domínio do teste de software, aí você parte para as coisas mais complexas. Aí você começa a olhar coisas um pouco mais difíceis. Naturalmente, esse conhecimento vai vir para você, vai aparecer na sua frente. Você vai ter que aprender a lidar com mock, você vai ter que entender o que é um mock. E para entender o que é um mock, você vai ver que você precisa aprender injeção de dependência. Você precisa aprender sobre inversão de controle. Muitas vezes você vai ter que aprender como funciona o mecanismo de injeção de dependência que é built-in do .NET, que é diferente do Java com Spring, que é diferente de outras coisas que você vai mexer. Então, são mais barreiras técnicas para você não fazer teste. Deixa isso de lado. Começa a fazer seus testes com método simples. E aí, quando você for mexer com coisas mais complexas, o que é fácil já saiu da jogada e já está no seu modo automático, você não precisa ficar se preocupando. Beleza? Então, de tudo que eu falei aqui, eu quero que você saia com a sensação de que, pô, eu não preciso de tanto quanto eu achava para começar a fazer meus testes. E que você pega o código que você mexe hoje e começa a fazer teste, nem que seja um teste super simples, um método de uma linha, mas um é melhor do que zero, é melhor sair do 0 a 0 aqui do que ficar olhando para o seu código sem fazer teste mais uma semana, mais um mês e mais um ano. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário aqui para me dizer se te ajudou, se não te ajudou, se faltou alguma coisa que você achou que era necessário e que talvez eu possa abordar isso em um outro vídeo, né? Mas deixa um comentário aí para eu saber o que você achou e se ajudou. Compartilhe esse conteúdo com mais devs para alcançar mais pessoas e a gente ter cada vez mais devs entregando software de qualidade para que todo mundo tenha uma vida mais fácil por aí nas empresas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.